Seja bem-vindo a mais um vídeo. Hoje eu tô aqui no interior de Goiás, numa fazenda, na roça mesmo. Me movi de Goiânia para cá, para fugir um pouco da cidade grande, que aliás eu odeio cidade grande, e dá para se dizer que eu estou nesse momento seguindo o caminho Sigma. Deixa o seu Ecopini, tô aqui. Hoje eu falo sobre a diferença do caminho Alpha e o caminho Sigma. Eu fiz um post no Instagram uns dias atrás, explicando um pouquinho de cada um e pedindo para as pessoas qual dos dois eles escolheriam, e gerou muitas dúvidas, principalmente dúvidas do tipo, por que eu não posso escolher os dois, ou por que eu não posso ter as características dos dois, né? A palavra alfa, ela seguiu toda uma jornada ao longo desses anos até chegar onde ela chegou hoje. O termo macho alfa, ele vem lá da biologia, né? Onde todos os mamíferos, ou quase todos, não sei sobre isso também não é o assunto do vídeo, mas só a título de curiosidade, os mamíferos têm o macho alfa, que é o macho mais forte, o macho dominante, e esse macho acasala com todas as outras fêmeas. E essa nada mais é do que uma estratégia da natureza para que a seleção natural aconteça e apenas os seres mais fortes passem seus genes adiante e os mais fracos não. Então, uns 10 anos atrás, algumas pessoas se apossaram desse termo macho alfa, né, quando começaram a falar sobre sedução, sobre o homem se desenvolver como homem a fim de atrair mais mulheres. Então, usou-se o termo macho alfa para um homem que desenvolveria então em si características dominantes a fim de atrair mais mulheres. Então, meio que usurparam esse termo macho alfa. Esses mesmos homens, e eu sou um desses homens, deixaram de ser adolescentes e cresceram, viraram adultos e descobriram que se pode pegar esse estigma alfa e expandir para todas as áreas da vida, tendo dessa forma um sucesso como um todo, uma busca de liderança, uma busca de crescimento. Então isso seria uma vida alfa e não apenas ser um macho alfa, que é um sentido mais adolescente, né? Uma vida alfa, então, é uma vida em crescimento, uma vida atrás de sucesso, uma vida com altos e baixos, uma vida onde você assume riscos, uma vida intensa. Só que, depois de muito tempo pensando sobre isso, seguindo esse tipo de vida, você percebe que você pode, sim, ficar muito foda ao longo da tua vida, seguindo esse caminho alfa, e você conquista glória. Você tem sucesso, você conquista muita glória na tua vida, só que essa glória, após conquistada, você sofre. Eu estou falando que mesmo que você consiga pagar esse preço e sofra o que tem para sofrer para conseguir o seu objetivo, e vamos supor que o teu objetivo é ser líder de uma grande empresa, ou abrir uma grande empresa e ter um faturamento alto com ela, ao chegar no teu objetivo, conquistar a tua glória, aí sim, tu terá mais sofrimento do que o caminho, porque tudo isso vai te gerar ansiedade, estresse, desgaste físico e mental. Ou seja, alfa é conquista. E toda conquista traz consigo o sofrimento. E tem pessoas que no meio desse caminho se percebem um pouco mais internalizadas, querem se voltar um pouco para o caminho de dentro, então elas se percebem que, nossa, essa glória é real, essa felicidade é real, o prestígio é real, vaidade, orgulho, tudo é real. Mas ao mesmo tempo é um tanto quanto ilusório. Então, quando você conquista uma coisa, você sente essa glória, ela é muito passageira e logo você olha lá adiante e busca mais. E consegue, mas sempre com a sensação de insatisfação. O que leva uma grande maioria das pessoas a perceber que isso não é o único caminho da vida. Que às vezes o caminho está para dentro. Tá? Então, o caminho para dentro então seria esse tal de caminho Sigma, que é um caminho mais de resignação, abdicação de prazeres. Um caminho mais pleno, sem tantas emoções fortes, só que é um caminho pleno no sentido prático, não só no sentido meditativo ou espiritual. O sentido prático é você pegar algumas coisas da sua vida e deixar de lado. O alfa é o cara que faria o possível para crescer na vida, talvez financeiramente, não no sentido de passar por cima das outras pessoas, mas no sentido de pagar o preço com o próprio sangue, com o próprio estresse, com a própria energia. Já o Sigma não. Sigma não faria nada que trouxesse estresse para ele. O caminho Sigma é um caminho de afastamento, é um caminho de solitude, é um caminho estoico. Eu acho que Sigma está muito relacionado a uma vida estoica. Então, por que um caminho alfa
ele se opõe ao caminho sigma. Porque quando você está no meio termo, você não consegue tirar o máximo dos dois. Se tu é um homem que quer muito sucesso, busca a todo custo um sucesso financeiro, precisa disso, então você tem que assumir riscos, você tem que pagar com seu sangue, você tem que dar o máximo de esforço. Então tu vai ter que, de certa forma, se vender para a Matrix. Isso não é uma coisa ruim. Ah, mas agora você quer tranquilidade. Tudo bem, você tem o seu ciclo, né? Então você tem que abdicar de tarefas, abdicar de coisas que você teria que fazer para talvez te trazer riqueza. Então um caminho neutraliza o outro. Então qual é melhor? Nenhum é melhor. Os dois têm o lado bom e o lado ruim. Os dois têm o ônus e o bônus. O ônus e o bônus do alfa. O ônus é o estresse, é a ansiedade, é o desgaste. O bônus é o prestígio, é a glória. O ônus e o bônus do sigma. O bônus do sigma é a tranquilidade, é a solitude, é talvez até mesmo a saúde física e mental. O ônus do sigma, tédio, mesmice, sensação de que as coisas não acontecem na sua vida, ausência de emoções fortes, ausência de adrenalina, de empolgação, de euforia. Por isso não tem como se perguntar qual é o melhor. O melhor é o que se alinha contigo nesse momento, depende da fase da tua vida. O alfa é o cara que se desgasta, mas tem glória. O sigma é o cara que não se desgasta, que cuida de si, mas também não tem muita glória. São dois caminhos, nenhum é melhor que o outro. Depende da fase da vida em que tu esteja. Deixa um Ecopínito aqui, obrigado pela atenção e até o próximo episódio.